Estamos começando uma semana e uma semana que pode transformar a sua vida de maneira muito positiva. E eu digo que pode porque isso depende da sua escolha, depende da sua decisão. Eu sou Rafael Rossi, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nos próximos dias tenho o privilégio de acompanhar cada um de vocês nesses estudos onde falaremos sobre o amor vive. Vamos entender um pouquinho mais o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os países cristãos, nessa semana, rememoram cada um dos dias, os momentos finais de Cristo, onde ele demonstrou um amor irresistível a todos nós. Esse amor é um amor que vive também na cruz. Vamos entender isso de maneira mais profunda no nosso encontro. Como vamos fazer nos próximos dias? Eu quero lhe convidar a fechar os olhos, vamos orar e pedir que Deus nos ajude, que Ele nos ilumine na compreensão do tema deste momento. Vamos orar? Pai de amor, Deus querido, eu quero lhe pedir de maneira muito especial que neste momento o Senhor nos acompanhe no estudo que teremos. Vamos compreender um pouco mais do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Queremos que este sacrifício seja significativo na vida de todos nós, ao dizermos que o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus nos ama. Deus é amor. Agora, como podemos amar mais a Deus? Sabe que o que nós temos de mais precioso na vida são os nossos relacionamentos. E você bem sabe que os relacionamentos, eles demandam tempo. Você precisa dedicar tempo para que os relacionamentos se fortaleçam, para que eles se solidifiquem. As prioridades na vida, elas sempre vão encontrar tempo em nossa agenda. Viver sem tempo para Deus, em outras palavras, é viver perdendo tempo. Quando nós estamos ocupados demais, é sinal que alguma coisa está errada. Eu estou dizendo isso para você porque muitas pessoas às vezes dizem assim para mim: pastor, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para a minha espiritualidade. Se você não está gastando tempo com Deus, se você não está dedicando tempo a Jesus, é porque, em verdade, você talvez não o ame o quanto acha que ama. Não ter tempo para passar com Jesus significa que tudo o que você fez naquele dia foi muito mais importante do que Ele. Eu lembro-me quando eu namorava com a minha esposa. E nós ficamos um tempo namorando à distância. Era complexo porque nos nossos tempos de namoro não tinha celular, não tinha internet, a comunicação era muito mais difícil e tínhamos que encontrar maneiras e formas para nos encontrarmos. Eu já trabalhava, ela ainda estudava, estávamos a quase 400 quilômetros de distância e sempre que possível um ou outro fazia um esforço para que pudéssemos nos encontrar, porque em realidade, quem ama sempre acha tempo para alimentar o amor. Agora, se você ama Cristo, você precisa passar tempo com Ele. E assim Ele vai se tornar o tema central da sua vida e das suas conversas. Se Ele é uma prioridade, você encontra tempo. Conversar com Jesus como um amigo demanda intimidade, demanda relacionamento. Há um verso na Bíblia que diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O grande dilema de cada um de nós é descobrir como podemos amar mais a Cristo. Na cruz, o Calvário, ele tem a capacidade de nos levar a amar mais a Cristo. Mas para que você ame mais a Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz, é preciso entender exatamente o que foi que aconteceu. Há um versículo que eu acho muito bonito. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Aqui, João está se encontrando com Jesus. Eles tiveram um encontro anteriormente, quando nas barrigas das mães, Jesus e João se encontraram, porque as mães eram primas. Mas neste momento, Jesus está se apresentando para ser batizado por João. E João, quando olha Jesus, identifica que ele não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa comum.
Em Jesus havia algo mais. Quando ele avista Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João estava nos apresentando exatamente o papel que Jesus cumpriria no plano da salvação de toda a humanidade. Deixa eu lhe explicar isso de maneira mais clara. Todos nós somos pecadores. E somos pecadores porque transgredimos a lei de Deus. A lei de Deus é que diz o que é pecado e o que não é pecado. Quando eu não obedeço aquilo que Deus instituiu na sua lei, eu me torno pecador. E este pecado, ele resulta em morte. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Deus diz assim: comam de todos os frutos, de todas as árvores, mas não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. Porque este pecado levaria o ser humano a se tornar pecador. E quem é pecador, morre. Mas quando Deus viu o Adão e a Eva na situação de pecadores e que agora deveriam morrer, o infinito amor de Cristo foi atrás para resgatar o Adão e a Eva. E Deus disse naquele dia: Adão e Eva, vocês pecaram e deveriam morrer, mas vocês não precisam morrer. Vamos transferir o pecado de vocês para um cordeirinho. E foi assim que foi feito. Adão e Eva colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessaram a culpa do seu pecado e este pecado foi simbolicamente transferido do Adão e da Eva para o cordeiro. E aquele cordeirinho morreu. Deus disse que a transgressão da ordem dele para não comer da árvore da ciência do bem e do mal resultaria em morte. E quando eles comeram, deveriam morrer, eles não passam pela morte porque o Cordeiro assume o lugar. Esse é o plano da salvação. Quando João Batista olha e vê Jesus, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a morte dos cordeirinhos, ela deveria acontecer de maneira provisória, não definitiva. Aconteceria até o momento que o Filho de Deus se tornaria um de nós. Viveria uma vida sem pecado. E por viver uma vida sem pecado, ganharia a eternidade. Mas ele mesmo assim morreria como os cordeirinhos eram mortos anteriormente. Jesus morreria no lugar do pecador. Esse é o plano da salvação. Por isso que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nestas palavras de João, nós vemos um Deus que não se cansa de amar. Deixa eu te dizer uma coisa de coração a coração. E você não precisa ser dominado pelo seu temperamento selvagem. Você não precisa ser dominado por sua língua afiada. Você não foi designado para ser uma escrava ou um escravo das suas fraquezas na vida. Jesus foi ao Calvário para nos libertar das amarras do pecado. Jesus foi ao Calvário não somente como o Cordeiro que se sacrificou para perdoar os nossos pecados, mas também como o Cordeiro da Páscoa, para nos libertar das amarras presentes do pecado. Não é apenas a libertação do pecado no futuro, mas a libertação do pecado do agora, neste momento. Vamos voltar um pouquinho a nossa mente ao passado. Vamos retornar para a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem e é a celebração da passagem do anjo de Deus pelo meio do Egito, quando, na última praga que libertaria o povo de Israel do momento de escravidão que eles estavam vivendo, aconteceria. Deus disse que um cordeirinho deveria ser sacrificado e que o sangue deveria ser colocado no umbral da porta daqueles que queriam estar libertos da passagem deste anjo, porque as casas que não tivessem esse sangue nos umbrais das portas, o primogênito morreria. Esta é a Páscoa, esse começo de celebração que significou morte e é verdade, tem muito a ver com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Naqueles dias, no tempo de escravidão, quanto mais o povo de Israel tentava se soltar das amarras da escravidão, mais eles se afundavam. Deus, então, reforça que o Cordeiro era a saída. O Cordeiro era a única forma deles se libertarem do tempo de escravidão, do regime de escravidão do Egito. Saiba
que o pecado é como uma areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Nesse amor que sobrevive e que resiste a todo o sacrifício, o amor que ainda existe na cruz, está dizendo para mim e para você, pare de lutar contra as suas fraquezas e confie no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, na cruz, obteve vitória sobre o pecado. E a Bíblia nos diz que Jesus foi ao Calvário como uma serpente. Quer ver? Olha o que está em João, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz assim a Bíblia: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O povo de Israel, em sua jornada para a Terra Prometida, havia partido do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e ali havia se tornado um povo muito impaciente. E quando o povo se tornava impaciente, ele começava a murmurar, reclamar, criticar. E desta vez, Deus falou contra Moisés. O símbolo da serpente de bronze, naquele momento, significava a libertação da enfermidade, a cura de uma doença que levaria à morte. Esta serpente de bronze que foi levantada por Moisés naquele momento, ela tem uma representação quando Jesus fala que ele seria levantado a exemplo da serpente de bronze. A serpente de bronze, que representou a salvação do passado, representava agora Cristo na cruz do Calvário, onde nós podemos olhar para encontrar a nossa salvação. O povo de Israel simbolizava o povo de Deus naquele tempo e simboliza o povo de Deus hoje, que mesmo em sua caminhada para o céu, nasceu em pecado e não há como se livrar da morte, senão olhando para Cristo, para a cruz do Calvário. Ele que estava lá com os braços abertos é o mesmo que continua hoje com os braços estendidos para todos nós. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Eu gosto de pensar que salário é aquilo que você ganha em recompensa a algo que fez. Então, se você trabalha um dia, recebe a recompensa que é o seu salário. Se você trabalha uma semana, trabalha 15 dias, trabalha um mês, você recebe como recompensa o seu salário. E a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, quem peca deve morrer. Mas o versículo 3, ou melhor, 23 de Romanos capítulo 3, diz que, embora o salário do pecado seja a morte, temos em Cristo Jesus o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Temos que olhar para Jesus e para o sacrifício dele, porque quando olhamos para uma serpente que simboliza o pecado, somos curados do pecado, essa mesma imagem acontece na cruz. A haste, com a imagem de uma serpente venenosa, que foi levantada para curar os feridos pelo pecado, representa Jesus, que se fez pecado por nós, carregando todas as nossas culpas e nos dando o perdão. Tudo o que temos a fazer agora é olhar para Jesus. Basta olhar, basta crer, porque aquele que é amor e vida vai estender os braços para todo aquele que quiser viver. Eu sei que esse é o seu desejo. Eu sei que essa é a sua vontade. Se você quer responder afirmativamente a esse convite da graça e olhar para Cristo Jesus, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, entregar o seu coração para Ele agora. E o que eu devo fazer? Simplesmente dizer: eu te entrego, Jesus, a minha vida. E segundo, eu quero lhe convidar a continuar essa série de estudos que vamos ter. Vamos continuar nos aprofundando naquilo que Deus tem para nos dizer. E assim entendemos um pouco mais do amor dele. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor, Pai nosso, Deus querido, eu te agradeço muito pelo estudo que tivemos. Eu lhe agradeço muito porque em Tua Palavra encontramos certeza de que não estamos sozinhos. Ao olharmos para a cruz, queremos ser transformados. Ajuda-nos, Pai, em nossa caminhada, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a gente se vê amanhã no próximo encontro. Um abraço, até mais.